Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos bem-vindos. E é com grande alegria que estamos reunidos mais uma vez para juntos meditar a Palavra de Deus através desse nosso canal do YouTube. Hoje, nessa quarta-feira, celebramos aí a terceira semana do Tempo Comum, nesse dia 24 de janeiro. E somos convidados então a tomar para reflexão hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Que vai nos narrar o seguinte. Outra vez, à beira-mar, Jesus começou a ensinar, e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em terra à beira-mar. Ele se pôs a ensinar-lhes muitas coisas em parábolas. No seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e os passarinhos vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando o sol saiu, a semente se queimou e secou, porque não tinham raízes. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Estes cresceram e a sufocaram, e por isso não deu fruto. E outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram frutos, 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram a sós, os que estavam com ele junto com os 12 faziam perguntas sobre as parábolas. Ele dizia-lhes: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas para aqueles que estão fora, tudo é apresentado em parábolas. De modo que, por mais que olhem, não enxergam, por mais que escutem, não entendem, e não se convertem, nem são perdoados. Jesus então perguntou-lhes: não compreendeis essa parábola? Como então compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os da beira do caminho onde é semeada a palavra são os que a ouvem, logo vem Satanás e arranca a palavra semeada neles. Os do terreno cheio de pedras são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são de momento. Chegando a tribulação ou perseguição por causa da palavra, desistem logo. Outros ainda são os que foram semeados entre os espinhos. São os que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e os outros desejos, a palavra é sufocada e fica sem fruto. E os que foram semeados em terra boa são os que ouvem a palavra e acolhem, e produzem frutos, 30, 60 e 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje ela quer nos enriquecer e nos ajudar então a compreender como deve ser então a postura, a atitude desse solo fecundo onde a palavra de Deus é lançada, é semeada. E esse terreno, esse solo é o nosso coração, onde essa palavra é então anunciada, revelada e ela tem um objetivo, como nos diz lá no capítulo 55 do profeta Isaías, versículos 11 e 12. Vai nos dizer o seguinte, que a palavra de Deus é como a chuva e a neve, que ela então vem e não voltam para Deus sem antes produzir o fruto a qual ela foi enviada. Então a palavra de Deus, ela deve ser sempre lançada, semeada. E assim, então, nós vamos compreender justamente essa parábola. Jesus está ensinando as multidões que mais uma vez o sufocam e ele precisa, então, ali subir o barco para que a multidão não o sufoque. E começa a ensinar. E é interessante porque o conteúdo do ensinamento de Jesus, ele vem, então, para poder anunciar a boa nova do reino. E trazer paz e esperança para as pessoas que já estavam desanimadas, sem esperança e, muito bem, sem estrutura alguma, porque a estrutura religiosa da época não favorecia para que as pessoas pudessem, então, ali
ter esse encontro com Deus, pudessem em Deus encontrar então ali a orientação para a sua vida, o sentido da sua existência. E assim então Jesus veio anunciar aquilo que estava e que encontrou de fato esse solo fecundo para que essa palavra pudesse ser anunciada. E aí Jesus então narra, através do Evangelho de São Marcos, esses tipos de solos onde são lançados a palavra de Deus. E aqui muitas vezes nós podemos então cair na tentação de dizer: não, o meu coração é um solo fecundo, onde a palavra cai e dá frutos. E aí, nos pergunto, será que de fato o nosso coração é sempre assim? É claro que não. Se dissermos que o nosso coração é 100% solo fecundo, estaremos mentindo. Porque o nosso coração ele perpassa por esses 4 tipos de solos em que o Evangelho então nos narra. Ora, nós então ouvimos a palavra, mas não meditamos, não acolhemos entre nós, e ela logo então não brota, não dá frutos, porque não atingiu o nosso coração. Entrou no ouvido, saiu pelo outro. Muitas vezes essa palavra então é lançada e ela fica aqui na nossa mente, não é assimilada, não é refletida, não é rezada. E ela também não encontra o solo fecundo. Ela até ilumina, ela até então cresce, mas logo então ela morre. E aí então nós temos outro solo que são lançados pelos espinhos. Ora, quantos de nós que acolhemos então a palavra, participamos de encontros, retiros, meios de nos encontrarmos com Deus que nos preenche, nos enriquece plenamente, que nós mesmos então dizemos: agora vai, agora é para valer. E aí logo vem as tribulações, as dificuldades, as perseguições, e nós então muitas vezes fazemos com que essa palavra então ela murche, elas sejam então ali furadas, ou seja, sufocadas pelos espinhos. E a nossa vida volta novamente a estaca zero. Agora, ora, momentos da nossa vida, somos como o solo fecundo, onde, então, nós de fato nos abrimos à ação dessa palavra, acolhemos ela, meditamos, rezamos, fazemos uma proposta diante daquilo que Deus nos fala pela palavra, buscamos viver esse propósito, colocar em prática. E geralmente o tempo da quaresma é esse tempo oportuno, onde então nós paramos, silenciamos, rezamos mais, buscamos através de jejum a oração, a esmola, essas ferramentas espirituais que nos ajudam a fazer com que o nosso coração seja ou se torne esse solo fecundo. Então não podemos ser hipócritas de achar que o nosso coração é 100% solo fecundo. Não. Muitas vezes nós então permeamos, ou seja, passamos por esses 4 tipos de solos. E assim então somos chamados a poder perseverar para que na maior parte da nossa vida, aí sim o nosso coração seja esse solo fecundo. Mas para que se concretize é preciso então percorrer um itinerário, um caminho, como acabei de dizer, para que tudo isso então favoreça, para que essa palavra então possa ser colocada em prática. E é interessante porque viver a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, nem sempre é fácil. É difícil, principalmente quando nós temos um propósito para a nossa vida. A primeira leitura de hoje, extraída do 2º livro de Samuel, nos fala justamente a palavra de Deus que é dirigida ao profeta Natã. Natã, então, é enviado por Deus para poder, então, falar para Davi que não é ele que vai construir uma casa para Deus. Porque essa é a vontade de Davi. Davi ali no seu palácio, e logo ele imagina: eu moro nesse palácio cheio de bens, mordomos, tenho tudo, não me falta nada. E Deus habitando numa tenda? E aquilo então ele acha que aquilo não pode acontecer jamais. E assim então é interessante porque nós vamos ver que por trás de tudo isso está a mentalidade de poder então colocar, enclausurar Deus. Deus não quer viver ali enclausurado no lugar, Deus quer caminhar com seu povo. E é por isso então que ele envia Natã dizendo, para dizer a Davi, melhor dizendo, que não é ele que vai construir uma casa, mas pelo contrário,
É Deus que vai então construir uma casa, e essa casa terá sempre um sucessor no seu trono, a quem irá governar então com justiça e fidelidade a esse Deus de amor. E essa promessa, ela se cumpre com a encarnação do Verbo de Deus, Jesus Cristo. Ele cumpre plenamente porque Jesus é tido como o descendente de Davi, filho de Davi. E assim então, meus queridos amados irmãos, Deus é fiel. E Ele nos convida também a sermos fiéis à sua palavra, para que assim então, na fidelidade a essa palavra, colocando em prática e vivendo seus ensinamentos, Deus possa ser percebido na nossa vida. Possamos crescer nessa caminhada rumo à santidade a qual o Senhor nos chama. E por falar em santidade, hoje nós celebramos também a memória de um grande santo da Igreja, São Francisco de Sales, ele que também é doutor da Igreja. São Francisco, ele então nasceu no Castelo de Sales. Em 1567, sua mãe, uma condessa, buscou formá-lo muito bem com os padres da Companhia de Jesus, os jesuítas, onde, dentre muitas disciplinas, também aprendeu várias línguas. E assim, então, muito cedo, fez o voto de viver a castidade e buscar sempre a vontade de Deus. E aqui está a grande dificuldade, para o ser humano, a grande luta de viver, então, essa vontade de Deus. Ao longo da história, então, desse santo muito amado, vamos percebendo o quanto ele buscou e quanto encontrou o Deus que ele queria. Anos mais tarde, São Francisco escreveu Introdução à Vida Devota e, vivendo do amor de Deus, escreveu também o Tratado do Amor de Deus. Certa ocasião, então, atacado pela tentação de desconfiar da misericórdia do Senhor, e olha só como o inimigo atenta. Ele buscou então a resposta dessa dúvida com o auxílio de Nossa Senhora, e assim a desconfiança foi dissipada da sua vida. Estudou direito lá em Pádua, mas contrariando familiares quis ser padre. E foi um sacerdote que buscou a santidade não só para si, mas também para os outros. E assim disse que depois de sua morte descobriu-se que sua mesa de trabalho estava toda arranhada por baixo porque, com seu temperamento forte, preferia então arranhar a mesa a responder sem amor e sem mansidão para as pessoas. Doutor da Igreja, fundador então da Ordem da Visitação, titular e patrono da família salesiana. Fundada por Dom Bosco, melhor dizendo, que se inspirou nele ao adotar o nome salesiano. Também é patrono dos escritores e dos jornalistas devido ao estilo e ao conteúdo de seus escritos. Esse grande santo da Igreja morreu com 56 anos, sendo que 21 deles foram vividos no episcopado como servo para todos e sinal de santidade. Peçamos então a intercessão desse grande santo para que numa vida devota e vivendo do amor de Deus, possamos então assim percorrer o nosso caminho em busca de Deus em todos os caminhos. São Francisco de Sales, rogai por nós. E assim então, queridos e amados irmãos, somos chamados então a imitar o testemunho, o exemplo de tantos santos, como foi São Francisco de Sales, esse grande santo da Igreja. Que Deus então nos dê força e o Espírito Santo nos conduza, para que possamos então deixar que a palavra de Deus possa fecundar o nosso coração e possamos viver todos os seus ensinamentos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa família, desse nosso canal. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faço um apelo a vocês. Eu tenho até o dia 20 de fevereiro para poder então alcançar a meta de 1000 inscritos, dada pelo YouTube. Então convido você a me ajudar nessa luta, nessa batalha, para que a evangelização possa continuar acontecendo, alcançando o coração dos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco de Sales, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.